Olá, amores! Tudo bem com vocês? Tudo? Que bom! Então vamos dar início à nossa aula de hoje? Para a aula de hoje, nós vamos ver o que é um cordel. Você sabe o que é um cordel? Não? Então vamos aprender. O cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente lá do interior do Nordeste, certo? O cordel é um poema popular. Ele pode ser oral ou impresso em folhetos, com capas de xilografuras. O que são xilografuras? São esses desenhos que a gente vê. E ele tem esse nome de cordel porque geralmente eles ficam pendurados em cordas ou em barbantes. E os cordéis, eles abordam os temas populares com a linguagem do nosso dia a dia, usando as rimas. O jeito mais comum deles escreverem os poemas de cordel é em estrofes, em 6 versos cada estrofe. Cada estrofe vai ter seis versos. Vamos ver no nosso livro? Abram o livro de vocês lá na página 24 e vamos ler juntinhos. Brinquedos populares. Todas as crianças gostam de um brinquedo ganhar, sozinha ou acompanhada de alguém para poder brincar. Brincando se desenvolvem, não veem o tempo passar. Mas antes de fabricarem esses brinquedos que a gente compra quando vai à loja, para dar a alguém de presente, existiam outros brinquedos usados antigamente. Eram os brinquedos feitos pelas mãos de um artesão que usava materiais para sua construção, sucata de todo tipo, lata, papel, papelão. Usavam também madeira, barbante, resto de mola, paninho, corda e cortiça. Para juntar, usava cola, carretel de linha usava ou qualquer coisa que embala. Os carrinhos eram feitos a partir da lata usada, nas embalagens de óleo ou de doce goiabada. Depois de esticar a lata, a estrutura era montada. Ficava bem coloridos, toda criança gostava de brincar com aquele carro com um barbante puxava. Na pracinha ou na calçada, o carrinho arrastava. O peão é um brinquedo que vive a rodopiar. Enrolado num cordão, depois de desenrolar, quando puxa num impulso, gira, gira até parar. Quando ainda está rodando bem seguro lá no chão, se quiser dá para deixá-lo rodar na palma da mão. Abra os dedos com cuidado, bem embaixo do peão. Com retalhos de tecido se faziam as bonecas e com a linha do cabelo para não ficarem carecas. Só depois eram bordadas as carinhas de sapeca. Também dava para fazer boneca de papelão. Decalcava o seu contorno, recortava e só então desenhavam os detalhes, boca, olho, pé e mão. Para brincar com bambolê, precisa equilibrar. Quando roda na cintura, para ele não parar. Quando você se remexe, faz o bambolê girar. Viram que legal? Gostaram? Esse texto é um poema tradicional em forma de cordel. Legal, né? Viram que ele traz alguns brinquedos antigos. Vocês conhecem alguns desses brinquedos? O bambolê. Ah, muito bem. O peão. Mas e as bonecas que eram criadas? Hoje a gente não tem mais bonecas de papelão, tem? Não, né? As nossas bonecas já são compradas, mas antigamente eram essas as brincadeiras. Por isso que a gente chama de cordel, porque eles eram feitos nesse formato que nós vimos aqui, ó, em forma de folheto, ou eram falados, e aí eles traziam algumas informações, ou também eles traziam ensinamentos. Dá uma olhadinha, olhem aí no livro de vocês. Estão vendo essa capa? Sim. Essa imagem combina com o cordel? Esta imagem que estão vendo aqui, ó. Sim, estão vendo? Esta imagem ela combina com o cordel de brinquedos populares, que é o nosso tema? Combina? Sim ou não? Sim.
Por que que ele combina? Por que que você acha que combina? Escreve aí para mim. Por que que você acha que combina? Porque tem uma menina aparentemente que está brincando ou porque é uma boneca? O que que você acha? Por que que combina? Sim? Na outra ali, vejam comigo. Que outro título você daria para esse texto? Ao invés de brinquedos populares, que outro texto, que outro título você daria? Escreve aí para mim. Na próxima, ao lado da imagem, você vai criar uma outra possibilidade de capa. Como poderia ser essa capa? Como poderia ser essa imagem? Desenha ela aí do ladinho para mim. Sim, tudo bem? Agora vamos para a próxima. Na próxima está dizendo assim, ó. Porque esse texto é um cordel. Escreva características que justifiquem a sua resposta nos espaços abaixo. Por que esse texto é um cordel? Ele é um cordel justamente por suas características. E quais são estas características que nós vemos nesse cordel? Qual? Olha, muito bem. Ele tem 6 versos. Ótimo, em cada estrofe. O tema é um tema o quê? Um tema popular. E a linguagem? Como que é a linguagem dele? Isto é uma linguagem o quê? Isso é uma linguagem simples. E ele traz pra gente algumas o quê? Informações. No caso ali, ele traz as informações dos brinquedos de antigamente, como eles eram feitos e como a gente brincava. E alguns ensinamentos também, não é isso? Sim, muito bem. Terminem de preencher aí, bem bonitos, como sempre fazem. Um beijo e até a nossa próxima aula.